Vamos voltar a falar da Operação Miragem, que a Polícia Federal faz nesse momento para desarticular um complexo esquema fraudulento voltado à prática de crimes contra o sistema financeiro nacional no âmbito da gestão de instituição financeira DigiMais, do grupo do Bispo Edir Macedo. A gente vai agora acompanhar mais atualizações sobre esse caso, essa operação, gente, que está sendo deflagrada nessa manhã, inclusive. Foi uma apuração do Elijonas Maia, o nosso analista de segurança pública, trazendo essa operação aqui, que bloqueia, inclusive, 670 milhões de reais nesse momento. Mais de 50 policiais federais cumprem 9 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de São Paulo. Uma decisão judicial que também autorizou o afastamento do sigilo bancário e fiscal dos investigados, além desse sequestro, do bloqueio de bens no valor de mais 670 milhões de reais. É importante dizer, gente, que durante as investigações, a Polícia Federal teve acesso a relatórios produzidos pelo Banco Central do Brasil que apontaram graves irregularidades na condução dos negócios pelos administradores da instituição financeira. As apurações indicam que o esquema envolveria, vamos lá, a manipulação sistemática de balanços e resultados contábeis com o objetivo de ocultar a real situação econômico-financeira da instituição e aparentar uma solvência perante os órgãos de controle. A prática teria permitido ainda a supervalorização de ativos e a geração artificial de receitas no montante de centenas de milhões de reais. E aí também são investigadas operações financeiras supostamente ilegais realizadas em benefício da empresa controladora do banco, além da possível falsificação e manipulação de informações inseridas em sistemas oficiais de registro do órgão regulador. A gente já tinha o Banco Central fazendo alerta em relação a essas operações, do DigiMais, e a gente tem agora essa operação nesse momento nas ruas. E quem é o Banco DigiMais? O Banco DigiMais, gente, ele foi fundado em 1981 na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, originalmente com o nome de Banco Renner, criado pela família homônima, claro. A instituição passou por mudanças de controle e adotou o nome de DigiMais em 2020, quando foi reestruturado para atuar como banco digital. Foi nesse momento que Edir Macedo assumiu o controle integral do antigo Banco Renner, ano que ele adquiriu a totalidade das ações da instituição. Ele já era acionista minoritário do banco desde 2009. Aí, depois disso, em janeiro do ano passado, janeiro de 2025, Edir Macedo chegou a transferir o controle do Banco DigiMais para o empresário de um grupo que estava realizando uma transação naquele momento, mas acabou desistindo da fundação dos bancos, que já tinha sido enviada, inclusive, toda a papelada para o Banco Central, mas diante da variação, deterioração, na verdade, de mercado daquele momento, o negócio, houve desistência desse negócio. A transação já tinha até sido aprovada pelo Conselho Econômico de Defesa Econômica, ou seja, pelo CAD, mas não teve andamento e continuava, então, portanto, o DigiMais sob a gestão do grupo Edir Macedo. Então, portanto, essa operação agora está mirando tanto Edir Macedo, por ainda ter essa atuação na gestão, além disso, também outros alvos que a Polícia Federal chega a mirar também na Faria Lima. Uma corretora também de recursos estaria envolvida, e a gente tem daqui a pouquinho mais apurações sobre isso com Elijonas Maia. É importante frisar para vocês que os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de gestão fraudulenta, inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis e realização de operações de créditos vedadas, que são previstos já na lei que define crimes contra o sistema financeiro nacional. Então, a gente vai conversar agora com Elijonas Maia, que vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa operação. Elijonas Maia, meu querido, muito bom dia para você. Obrigado por ter aqui junto com a gente, CNN Morning Call. Bem-vindo sempre, aliás, por aqui. Que bom te ter aqui nessa manhã com essa operação nas ruas nesse momento. O que temos de atualização, A Polícia Federal certamente ainda está nas ruas. Conta mais para a gente.
Oi, Débora, ótimo dia para você, para quem está acompanhando a gente aqui no Money. Sempre estava na rua agora apurando informações sobre essa operação que ainda está em andamento, agora também aqui no estúdio para trazer essas atualizações, porque, segundo a investigação da Polícia Federal, o Banco Digimais, antigo Banco Renner, que é do grupo do Bispo Edir Macedo, também o fundador da IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus, ele maquiou o banco, segundo a PF, maquiou as transações, o seu patrimônio, num total de pelo menos 670 milhões de reais. Um valor muito alto que a Polícia Federal conseguiu com base até em documentos analisados pelo Banco Central do Brasil. E com base nesses documentos, fez-se uma investigação, apontou-se supostamente uma gestão fraudulenta no banco com esses valores milionários e aí a investigação, batizada hoje de Operação Miragem, enviou esses dados para a Justiça Federal, que determinou esse cumprimento de 9 mandados de busca e apreensão e também a quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados. Além disso, também tem esse bloqueio nas contas dos investigados desse total de 670 milhões de reais. Tudo que está sendo apreendido hoje, como documentação, cadernetas, alguns celulares, computadores, HDs também estão sendo apreendidos em São Paulo. O endereço, inclusive, na Avenida Faria Lima, que é o centro financeiro do Brasil. Tudo isso passa a ser analisado a partir dessa apreensão para avançar ainda mais nessa apuração, nesse inquérito que ainda está sob sigilo. Está sob sigilo, mas já temos essas informações de como funcionava supostamente esse esquema apontado pela Polícia Federal. A PF diz que era um complexo esquema de fraudes no Banco Digimais em relação a esse caso. O que a PF está detalhando nesse momento? Que havia a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional no âmbito da gestão dessa instituição financeira que é o Digimais, ligada, como eu disse anteriormente, ao Bispo Edir Macedo, que ele é o dono do Banco Digimais. Então, são 50 policiais federais cumprindo esses 9 mandados de busca e apreensão e os alvos são pessoas ligadas ao Bispo Edir Macedo. Há uma corretora de imóveis também que é alvo de busca e apreensão, além dessas pessoas, como eu disse, ligadas ao Edir Macedo. Outro ponto também que a Polícia Federal coloca aqui é dessa manipulação sistemática, palavra usada pelo inquérito da Polícia Federal. Uma manipulação sistemática. Havia todo um controle de como seria essa manipulação para inflar o patrimônio do Banco Digimais. A PF diz o seguinte: com balanços, resultados contábeis que não existiam, com o objetivo de ocultar a real situação econômica e financeira da instituição e aparentar uma solvência perante aos órgãos de controle. Então, com isso, a PF diz que a prática teria permitido ainda a supervalorização de ativos e a geração artificial de receitas no montante de centenas de milhões de reais. Por isso que essas buscas e esse bloqueio no valor de 670 milhões de reais, valor muito alto que chama a atenção. E você estava trazendo muito bem agora há pouco, e eu vou relembrar para quem está acompanhando a gente também, o que é o Banco Digimais, que antes era o Banco Renner. Ele foi fundado em 1981 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com esse nome de Banco Renner, e em 2020 ele adotou esse nome de Banco Digimais quando foi reestruturado pela gestão Edir Macedo para atuar como um banco digital. E aí tem outra informação também aqui que nesse momento, quando se tornou um banco digital, por isso o nome Digimais, o Bispo Edir Macedo assumiu o controle integral do antigo Banco Renner e aí adquiriu a totalidade das ações da instituição. Ele já era acionista, inclusive, do Banco Renner desde 2009 e agora completamente o dono do Banco Digimais. Operação em andamento com buscas e apreensões e não há ainda uma previsão, Débora, de quando vai terminar, já que as buscas ainda estão ocorrendo em vários endereços ligados ao Banco Digimais, na sede em São Paulo, a uma corretora de imóveis, na Avenida Brigadeiro Faria Lima e também em pessoas ligadas ao Bispo Edir Macedo.